O homem que vive com HIV desde a década de 1980, de acordo com seus médicos, foi curado. E, conforme dizem os especialistas, até agora esse foi o 4º caso no mundo. Mas, pegando esse caso como exemplo, que esperança há para os que são soro positivo com relação ao vírus do sono espiritual? Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Retorno da Glória e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? Bom, um homem que vivia com HIV desde a década de 1980, ele foi, de acordo com seus médicos, curado e, pelo menos conforme os especialistas, esse é apenas o 4º caso no mundo. E de acordo com a matéria da revista BBC News, o homem de 66 anos, que foi apelidado de Cidade de Esperança, para então manter ali a sua identidade em sigilo, depois de ter passado por um processo de transplante de medula óssea, não para tratar o problema do HIV, mas sim para tratar um problema de leucemia que ele tinha adquirido aos 63 anos, aconteceu que o seu doador era imune ao vírus HIV e, por conta disso, depois de ter sido ali monitorado constantemente após o seu transplante, os médicos constataram que os seus níveis de HIV se tornaram indetectáveis em seu corpo e permanece assim por cerca de 1 ano e meio. Bom, o HIV é um vírus que entra nos glóbulos brancos do nosso corpo se utilizando de uma porta microscópica que é denominada de proteína CCR5. Contudo, algumas pessoas, incluindo o doador desse caso, têm algumas mutações na proteína CCR5 e isso acaba fechando a porta de entrada para o vírus HIV. Mas agora vem a pergunta: se esse procedimento deu certo com esse paciente, por que os outros 38 milhões de infectados pelo vírus HIV não podem passar pelo mesmo processo? Bom, de acordo com os especialistas, esse é um procedimento bem complexo e que tem efeitos colaterais muito significativos e, por causa disso, não é a opção mais adequada para a maioria das pessoas que vivem com esse vírus. Agora, se o parecer dos especialistas é verdadeiro ou falso, isso é outra conversa. E está escrito: pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Bom, essas palavras foram ditas no contexto em que os israelitas haviam sido libertos da escravidão egípcia e Deus afirmou que se eles ouvissem as suas palavras e guardassem os seus mandamentos, o Senhor não enviaria sobre eles nenhuma das enfermidades que enviou sobre os egípcios, mas pelo contrário, eles teriam saúde, pois o médico dos médicos era aquele que os curaria. E amigos, embora a própria palavra de Deus nos diz que aquilo que sucede ao ímpio também sucede ao justo. E aquilo que acontece com a pessoa má também acontece com a pessoa boa. Ainda assim, a pior enfermidade não é aquela que afeta o físico, mas a pior enfermidade é aquela que afeta a alma, que afeta o coração e a mente. E essa doença é o pecado. Está escrito: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, em O Desejado de Todas as Nações, lá na página 472, o Espírito de Profecia diz que Jesus salva os homens não em pecado, mas sim, ele salva os homens do pecado. E sendo assim, não devemos ter a mentalidade de que, pelo fato da justiça de Jesus cobrir o pecador, esse agora poderá continuar com seu coração e com sua mente podres no pecado, pelo fato de estarem revestidos com a justiça do Senhor, porque Jesus, ele justifica o pecador arrependido. E ao mesmo tempo que ele apaga todas as nossas transgressões, ele também fornece aos pecadores contaminados pelo vírus do pecado uma espécie de coquetel antipecado, pois ele envia o Consolador, o Espírito Santo, o qual age no coração e na mente do homem carnal e impede que o poder da lei da carne que habita em nós venha a nos levar a transgredir a santa lei de Deus. Está escrito: qualquer que permanece nele não pratica o pecado, qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Meus irmãos, no original grego, vemos que
esse versículo está no presente contínuo, ou seja, qualquer que continuar permanentemente em Jesus a cada momento, esse não pratica o pecado. Veja, assim como o portador do vírus HIV precisa estar continuamente tomando o coquetel necessário para levar uma vida normal, os cristãos precisam continuamente, a cada momento, estarem sob a influência do Espírito Santo, que é o representante de Cristo, para permanecerem levando uma vida santa e também irrepreensível diante de Deus. Mas, a partir do momento em que o portador do vírus HIV se revolta contra os medicamentos e decide abandonar o tratamento, isso vai causar a progressão da deficiência imunológica e vai expô-lo às infecções oportunistas, gerando assim uma doença que levará ele ao óbito. E amigos, se abandonarmos o constante vigiar e orar, a presença do Espírito Santo deixará de estar permanentemente em nós e nós estaremos então expostos a todo tipo de tentações, as quais não poderemos resistir e cometeremos o pecado que, por sua vez, nos levará à morte eterna. Meus queridos, 38 milhões de pessoas ao redor do mundo estão contaminadas com o vírus HIV. Contudo, utilizando-se do coquetel, elas podem levar uma vida normal. E da mesma forma, todos os habitantes do planeta foram contaminados pelo pecado, mas permanecendo constantemente em Cristo, ou seja, tendo constantemente o enviado de Cristo, o Espírito Santo, habitando em seus corações, os seres humanos podem levar uma vida plena e irrepreensível diante do Senhor. E amigos, reconhecidas pela ciência, 4 pessoas portadoras do vírus HIV foram curadas do seu problema. E da mesma forma, embora uma multidão ressuscitou com Cristo e subiu com ele ao céu, reconhecidas nominalmente pela Bíblia, somente 3 pessoas foram curadas do vírus do pecado: Enoque, Moisés e Elias, porque esses 3 já passaram pela transladação. Bom, logo Jesus vai voltar. E aqueles que dormiram no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, esses ressurgirão incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos, recebendo assim o toque final da imortalidade, e estarão eternamente libertos do vírus do pecado. Mas hoje, enquanto a cura definitiva não vem, precisamos permanecer em Cristo para que a tentação não tenha poder de nos levar a transgredir a santa lei de Deus. Portanto, oremos e vigiemos sem cessar para não cairmos em tentação. Mas, se cairmos, não nos esqueçamos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas, se por acaso a nossa realidade é de estar constantemente pecando, então ainda não vimos e não conhecemos a Jesus. E sendo assim, precisamos buscar urgentemente um verdadeiro encontro com Cristo. Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e que o Espírito Santo complete essa mensagem em seus corações.